Boa noite, galera! Sejam muito bem-vindos para o nosso papo de assessoria. Hoje a live vai ser poderosa aqui, vai ser muito impressionante. Eu vou trazer um convidado especial para a gente bater um papo sobre assessoria. E é um convidado que ele já domina o mercado de leilões de imóveis, já faz várias arrematações próprias, com capital próprio. E há pouco tempo ele começou a atuar no mercado de assessoria com tanto conhecimento, com tantas operações bem-sucedidas que ele já teve com o capital próprio. Agora ele começou a fazer a assessoria e está tendo um baita resultado aqui dentro do nosso ecossistema. A live de hoje está imperdível. Vou pedir para vocês que estão entrando aqui na live, já compartilhe essa live com pelo menos 2 pessoas que queiram entrar no mercado de assessoria, que estão na dúvida se o mercado de assessoria é para elas ou não, porque o nosso convidado de hoje vai trazer muitas informações, muitos insights relevantes, não só pelo conhecimento que ele tem no mercado de leilões, pela pessoa brilhante que ele é, mas também principalmente pelos resultados que ele está tendo aqui dentro do ecossistema, fazendo assessoria. Ele é nosso tubarão da cúpula, nosso tubarão assessor, que está tendo um resultado impressionante. Ele conseguiu 12 assessorias em apenas 2 meses, é um resultado espetacular. Para quem atua no mercado de assessoria, sabe quais são as dificuldades, que a gente tem no dia a dia. Então, enquanto o nosso convidado está chegando aqui, o Vinícius, assim que ele chegar, eu já vou convidar ele aqui para entrar na live. Vai escrevendo aqui no chat quem já fez assessoria. Escreve quem já fez assessoria para eu saber. A galera tá entrando. Ó, a Karina já entrou, o Yuri também já entrou, o Vander entrou aqui também. Oi, Vander, você escreveu Vanderlei, né? Tudo bem, Vanderlei? Sejam bem-vindos aqui. Hoje o nosso bate-papo tá imperdível, vai ser muito legal aqui a live. Vamos ver se daqui a pouco o Vinícius já entra aqui pra gente poder recebê-lo e poder colocá-lo aqui na live. Vinícius, você já entrou, dá um oi aqui que eu não te vi ainda você entrando. Se você já estiver aqui, pode me dar um oi, que a gente já te coloca aqui pra dentro da live. Ó, o Paulo tá entrando também. Seja bem-vindo, Paulo. E hoje foi um dia bem bacana. Ó, o Vinícius já entrou aqui. Vinícius, pode solicitar o convite aqui que já aparece pra mim aqui o convite? Vamos ver se você consegue pedir aqui. Vamos ver se a gente consegue. Consegue clicar na câmerazinha, Vini, pra ver se você consegue entrar? Aqui, ó. Vinícius pediu. Ó, Vini, acabei de te aceitar aqui. Vamos ver se você entra. Ó lá. Oi, Vini. Oi, tudo bem? Tudo jóia, e você? Também tudo jóia. Melhor agora com você aqui na tua companhia, Marcela. Ah, bom demais, né, falar com você. A gente conversa muito nos grupos, né, no WhatsApp, e nada como a gente bater um papo aqui ao vivo com o pessoal para compartilhar o dia a dia, né, do que acontece com a gente, porque o Vinícius é uma pessoa, assim, extremamente inteligente, ele é um investidor com resultados brilhantes dentro da mentoria dos tubarões, né, que ele passou ali na mentoria dos tubarões. Hoje ele é membro da cúpula dos tubarões, então é um cara super experiente, e ele inspira muita gente, ele ajuda muita gente, e o racional que ele tem nas operações, visão de negócio que ele tem é impressionante. Por isso que eu convidei ele, porque é muito curioso. Ele lá na mentoria dos tubarões, ele nem pensava muito em assessoria. Quando ele veio para cá, os resultados dele foram impressionantes. Eu fiquei assim assustada com a velocidade que ele imprimiu para construir um negócio de assessoria e começar a ter esses resultados aqui no ecossistema. Mas antes da gente falar da assessoria, né? Ó, a Gilda tá falando, boa noite, ele é generoso. O Vinícius é mesmo generoso, Gilda, eu concordo com você. Ele é um cara que para de fazer as coisas, ajuda a gente, tira dúvida, ele é generosidade de pessoa. Sem contar que é um gentleman, né? Super educado, super gentil, um querido. E tem uma esposa maravilhosa do lado dele ali, que eu sei que sem ela ele também não conseguiria fazer várias coisas. É verdade, eu falo que é minha maior sócia, né, Marcela? É verdade. Conhece Eu bem, tava- né? Já conversou muito com ela e você é uma inspiração para ela, né? Como mulher, como profissional, tudo, a gente sempre faz questão de te elogiar e agradecer, né, por tudo que você compartilhou, né, da tua vida com a gente. Eu falo, hoje talvez a gente vai compartilhar um pouquinho do que a gente conversa nos bastidores, né, Marcela? Um pouco que a gente tem mais tempo, né?
juntos aí, de estrada, dentro da comunidade Smart, e agora aí ingressando dentro do ecossistema da assessoria, né? Graças a Exatamente. Deus. Exatamente. Porque é isso, né? É o sistema ganha-ganha, né? Dentro do ecossistema, a gente vê todo mundo trazendo os resultados, um ajuda o outro, e aí, às vezes tem umas operações que travam por algum motivo, aí vem alguém lá que te ajuda e destrava o negócio com um insight que alguém deu. Então, assim, os bastidores das operações, os bastidores aqui dentro do ecossistema de assessores, da mentoria dos tubarões, enfim, é um ecossistema maravilhoso, onde todo mundo se ajuda, troca insights. Hoje mesmo eu estava conversando com uma mentorada de uma operação particular dela, não é nem de assessoria que ela fez, e ela tentando entender, tá? Falei, pô, vocês perderam um timing, porque tem timing para fazer as coisas, né? É óbvio que é fácil a gente falar engenheiro de obra pronta, né? Já aconteceu os fatos, você vai lá e dá uma sugestão, depois que já tudo aconteceu, é fácil a gente falar. Mas é legal porque a gente vai trocando essas experiências, esse conhecimento da galera, e os bastidores são muito legais, né? A galera tá entrando aqui, Vini, eu queria que você se apresentasse antes. Quem é o Vini? O que o Vini faz? Como é que o Vini veio parar no mercado de leilões e começou a ter os resultados com capital próprio? Depois a gente entra para falar de assessoria, porque eu acho que a sua trajetória é muito legal, né? E tem muita gente aqui assistindo a live que deve perguntar, pô, o Vini concilia atividade, tá? Ele concilia a profissão. Ele não é só investidor, ele não é só assessor, ele não fez transição de carreira e nem tá nos planos dele, que eu saiba inicialmente dele fazer isso neste momento, né? Ele tem outros planos Ó, ainda, mas eu vou falar que com os resultados aí da assessoria agora, os planos estão mais acelerados, viu, Marcelo? tá vendo? Eu Era sei um que tem plano, plano. era talvez um pensamento um pouco mais a longo prazo, né? Mas a gente não faz ideia, né, dos resultados que o ecossistema vai proporcionar. E aí, nesses 2 meses, deu para ver que às vezes a gente tem planos um pouco pequenos, assim, porque para aquilo que é possível, né, de conquistar. Então, Exatamente, exatamente. vamos lá, vou aproveitar primeiro agradecer, né? Agradecer o convite, falar que eu me sinto muito honrado, né? Estar fazendo uma live com você. Já tinha feito live com, acho que com o Pedro, com o Pierre, acho que falta com o Fernando e agora uma com você. Então, Ó, você nem agradecer fez o com o Fernando convite. ainda? Não, não, ele sempre me cobra e enche o saco e fala, ó, esses meus tubarões aí que fazem live com os outros, aí eu vou puxar a orelha, né? Então, tomara que ele não esteja assistindo, né? Ninguém conta pra ele. Então, bom, como a Marcela falou, tenho uma esposa, né, que é minha parceira, né, a Cíntia. A gente é casado faz 2012, deixa eu pra não errar aí, 13 anos, né, em outubro vai fazer 14. Sou pai da Gi e da Maia, duas filhas, né, uma tem 6 anos e outra tem 7. Então, a Marcela sabe bem, né, é uma jornada tripla aí, né. Eu tenho minha profissão, né, eu sou servidor público federal, né, trabalho no X Federal faz 11 anos. Desde agosto de 2014 eu trabalho lá e foi ali que eu acho que começou a abrir meus olhos para os leilões, porque eu atuava ali numa vara de execução fiscal e fazia leilão também, né? Então eu montava edital, via como é que era o trâmite ali, toda a movimentação. Antes disso, eu trabalhei 10 anos no Banco do Brasil, então eu acho que isso também me ajudou muito na questão negocial mesmo, assim, sabe? De saber lidar com o público, com pessoas. Eu acho que trabalhar em banco é uma escola, né? Se tem Nossa, com bancário nos certeza. assistindo aí, porque você tem que é, ter muito jogo de cintura, né? Saber adaptar, às vezes, aquilo que é a necessidade da pessoa e aquilo que você tem de meta para cumprir, né? Então você vai aprendendo a ter essa maleabilidade, assim, né? Na negociação. E aí, depois de trabalhar na Justiça Federal, comecei a sentir a necessidade de ter uma segunda fonte de renda, né? Servidor público, a gente passou um período ali, em razão até da pandemia, e um pouquinho depois, quase Tem 5 anos reajuste, sem, né? 5 anos sem reajuste. Nesse período, o meu poder de compra caiu 40%. Então, imagina aí quem está nos assistindo, o seu salário ser reduzido em 40%. Basicamente foi quase isso que aconteceu, né? É, Claro. Ainda, considerando tudo que aconteceu na época da pandemia, né, a gente tava muito bem, né? Todo mês caía lá o salário, mas realmente com inflação e tudo, eu senti essa necessidade de buscar algo que eu pudesse conciliar junto com o meu trabalho de servidor público, né? Minha esposa era advogada, profissional liberal, então, vamos dizer assim, eu garantia o fixo em casa, né? Todo mês tinha lá. E ela, advogada, né? A Marcela bem sabe, ganhos variáveis, né? Então, conforme o mês, às vezes era sazonal. zero. Às vezes era zero, às vezes era zero no mês seguinte, às vezes um valor bom que você tinha que se programar para ter uma segurança para os meses que não iam entrar um valor tão grande, né? E aí, busca de algo para fazer, comecei no universo das milhas, era algo que eu gostava de fazer, né? Assim como o Renan e eles lá falaram que também era um milheiro, né? Eu sei que eu, Uhum.
Marcelo também, né? Tem uma agência, né? É, meu marido também. É, começou nas milhas, então a gente já sabe que meio que parece que uma coisa puxando a outra, assim, né? Não sei, acho que o algoritmo vai vendo. Acho que essa pessoa tá buscando um negocinho aí que É dá uma pra. receita extra. É, uma renda extra, algo a mais ali. E aí, depois de um tempinho trabalhando com milhas, né, paralelamente ao meu trabalho, eu vi que ali era mais difícil de eu escalar e conseguir resultados, né, é, financeiros mesmo mais robustos, porque e demandava muito tempo também, né? Então, aí em 2023, fevereiro, março de 2023, o algoritmo da Smart me achou, né? E eu falo que ali acho que mudou, né, o rumo da minha vida, da minha família, né? Depois talvez eu conte um pouquinho mais por quê, que eu falo que mudou o rumo. E março de 2023 conheci a Smart, né? Entrei para dentro do DZA, né? Demorou um tempinho ali para eu engrenar, foi um ano ali de aprendizado, né? Não consegui arrematar, eu estava muito dividido ainda e não conseguia focar muito, né, no universo de leilões. Eu falo que eu estudei muito, então é uma dica que eu dou já pro pessoal. Às vezes o pessoal foca muito no resultado, mas eu acho que o grande segredo é você focar no processo e no aprendizado, né? Verdade. Construir base, né? Porque quando você no começo parece que daí você tá patinando, que não tá acontecendo nada, mas cada, talvez, garimpagem que você achou que era ruim, que não deu nada, cada operação, assim, vai te construir alguma coisa, né? Vai te trazer uma experiência. Então, o aprendizado eu acho que é fundamental para que depois o resultado venha, né? O resultado acaba sendo uma consequência. Com certeza. Essa questão do conhecimento, né? O conhecimento na prática, ele gera ganhos inimagináveis, né? O Fernando tá aqui na live te assistindo, ele já falou que você é muito lindo, Vini, muito lindo esse Vini Tubarão, e colocou um monte, ou seja, ele já tá vendo, e eu já sei que ele vai cobrar eu e você, porque eu te chamei pra fazer live. Pode ser muito lindo. Esse muito lindo eu achei aí meio sarcástico, né, É a cara mestre? dele, né? Mas ele fala uma coisa sobre conhecimento que é muito real, né? Porque às vezes a gente está aprendendo, estudando algo novo, no caso dos leilões, muita gente está aqui assistindo a live, então é fácil vocês falarem dos resultados e tal, porque você já tem conhecimento. Mas a construção desse conhecimento, ele é diário. E às vezes, o Fernando fala essa frase para mim assim, é muito clássico. É imperceptível. Às vezes a gente nem percebe o quanto que a gente evoluiu. Porque você analisou tanta coisa, fez tanta análise, descartou imóveis, participou de leilão, não gerou arrematação, mas você esquece, porque as pessoas têm a ideia que a única forma de você falar que você teve sucesso é quando sai a arrematação. De fato, isso é a concretização, vamos dizer assim. Mas o conhecimento que você ganha no dia a dia, nas análises, que é isso que você falou, né? Erra na operação alguma coisa, a reforma que gastou um pouquinho mais, ou você fez as escolhas erradas ali na reforma. Tudo aquilo gera um ganho de conhecimento e aprendizado que você vai usar muito no longo prazo. E a gente Sim. não consegue mensurar, né? Isso é muito real. Normalmente as pessoas acabam associando a métrica, né, do sucesso pelo resultado final, né? Mas às vezes aquilo é só a consequência de todo o trabalho. Então o sucesso ele vai ser construindo passo a passo, né? Operação a operação, descarte, estudo, construção de memória de preço, né? Que o Fernando fala tanto. Então, às vezes, quanto você não tem a noção, como você falou, né? De aquela operação que você está analisando em tal lugar, às vezes ela vai refletir em algo muito parecido em outra região ou uma região similar, mas uma operação que tem uma base similar àquela que você analisou que você achou que não servia para nada. Então, Exato. você vai construindo esses paralelos, assim, né? E vai vendo, tal desocupação eu procedi dessa forma e deu resultado. Ou não deu resultado. Na próxima você já sabe qual que é a mais chance de dar resultado, né? Exato. E aí, em maio de 2024, um ano e 2 meses depois, eu ainda não tinha, eu acho que eu tava com uma arrematação ou duas. Eu falo que é meio parecido, né? Porque eu lembro quando você entrou nos Tubarões, né, Marcelo? Você fala, acho que você tinha 3 arrematações, 3 se não me engano, arrematações. né? Eu lembro que lá na Mansão dos Tubarões, você comentou isso com a gente lá. E aí eu me vi ali, eu falei, cara, eu acho que é um ambiente que eu tenho que estar. Porque se eu quero fazer disso aqui algo verdadeiramente rentável e não fazer disso aqui só algo sazonal ou como tratar como se fosse um investimento ou um complemento de renda, fazer disso aqui um negócio mesmo, algo que possa mudar o meu futuro, né? Eu tenho que estar num ambiente com os melhores, né? E aí eu falei para minha esposa, eu lembro que foi no Experience de 24, eu levei ela para ela sentir o que era o ambiente lá.
Aí acho que foi a primeira vez que conversou com ela, trocaram Foi. bastante figurinha lá, e ali começou a construir essa mudança até de percepção dela em relação ao que eu estava fazendo em paralelo, né? Porque na cabeça dela parecia que eu estava só perdendo tempo, ouvindo a voz desses mineiros. Ela falava, eu não aguento mais ouvir esses mineiros à noite. Daí eu falei, ó, agora você tá ouvindo eles ao vivo, que a gente conversou lá no Experience 2024. E ali acho que ela sentiu, embora eu ainda não tivesse resultado, ela viu que aquilo ali era algo muito sustentável, palpável, Sim. sabe? Que tinha um valor por trás. E aí ela passou a me apoiar, então eu lembro que dali em diante, toda vez que eu falava, ó, tem aula, alguma coisa, ela falava, vai lá, deixa que eu me viro com as crianças, eu dou banho, né? Vou dar janta, tudo. E aí ela passou a ser minha maior sócia, né? Embora não tivesse ali no dia a dia dos leilões, mas o que ela me proporcionou para que eu pudesse ter os resultados que eu tenho hoje, eu vou ser eternamente grato, né? Com E certeza. aí depois que eu entrei pros Tubarões, né? Aí acho que é meio que só história, né? Claro, você começa buscando o resultado, de lá pra cá. Agora eu vou focar um pouquinho em números, né? Senão eu vou ficar falando bastante aqui antes de entrar Pode na focar. assessoria. Eu tô com mais de 40 arrematações próprias, né? Uau. Ano passado ali, não tá aparecendo ali, tá Ah, ali dá pra embaixo. ver as plaquinhas, olha As lá, ó. plaquinhas ali, ó, aquela ali é mais de Diamante. 2 milhões de faturamento ali, né? De valor bruto, né? De arrematação de imóvel. Então, isso me proporcionou, inclusive, aposentar minha esposa no final do ano, né? Que a gente teve Amém. reunião da cúpula lá, então era uma necessidade que a gente tinha, já fazia um tempinho que minha esposa estava muito dividida com a profissão dela. A gente tem uma filha autista, né? E exige muito em relação à demanda nossa de estudo, tratamento, demanda de presença mesmo em casa. Sim. E ali nos leilões eu vi que era um caminho. Foi uma das coisas até que me motivou. E não era o nosso plano, né? Que em 1 ano e meio isso fosse possível, mas é o que eu falei, os resultados, quando você foca mesmo, se dedica e coloca o teu coração ali de verdade, acho que é só consequência, né? Com E aí foram certeza. mais de 40 arrematações. É, vou chegar na parte de assessoria, então, pra gente vir mais pra frente. E aí, como todo bom tubarão, né, Marcela? Chega uma época que você tá desfalcado, né? O Fernando fala, tubarão que tá com dinheiro no bolso, eu acho que tá fazendo algo de errado, né? Com E, certeza. e a gente passa por ciclos, né? Você tem esteira, né? Quem arremata em escala sabe disso. Às vezes você está comprando mais, às vezes está reformando, às vezes está no processo de venda, né? Desocupação, tudo tem todo um ciclo. E aí, coincidentemente, né? Eu falo assim, essas coincidências que a gente não explica. No final do ano passado eu fui chamado para a cúpula, né? Para integrar a cúpula. E isso me vislumbrou essa possibilidade de entrar no ecossistema da assessoria. Era algo assim, quando você lançou a mentoria, Marcelo, eu confesso que eu fiquei um pouco dividido, porque eu até pensei em entrar, mas eu tinha feito algumas assessorias minhas próprias mesmo, né? Já tinha com amigos, alguns parentes e Uhum. tal. Tinha feito, acho que 3 assessorias, todas caixa forte, basicamente, né? Depois que o Jason lá na Mansão dos Tubarões falou do caixa forte, me deu um clique também. Falei, opa, tem coisas que eu não vou ter dinheiro para arrematar tudo, né? Então, às vezes você vê a oportunidade passando, a gente consegue identificar. Eu tinha feito algumas assessorias, mas não era algo que eu estava focando, porque eu estava muito focado nas arrematações próprias, né? E aí, bem na época que eu fui chamado para a cúpula, eu estava num ciclo mais esperando muitos imóveis para venda, né? E aí, isso eu acho que foi finalzinho de novembro do ano passado, início de dezembro, e ali eu e a Alessandra, né, minha parceira, minha sócia, a gente fez muita arrematação juntos, embora não exclusivos, mas ali rolou uma sintonia muito Uhum. assim, um alinhamento. Eu acho que Deus alinha pessoas, né? Mais que pessoas, eu falo, Deus alinha propósitos. Então a gente se identificou muito assim na forma de trabalhar, de fazer parceria, a forma como que a gente passou a inclusive lidar com os assessores, né? Porque a gente tem uma responsabilidade muito grande ali de validar o trabalho, né? Do pessoal Sim, que está nossa, isso é legal ali. demais. Essa sinergia tua e da Alessandra, gente, é impressionante mesmo. A forma como vocês conduzem, como vocês lidam, né, com pessoas. Porque o resultado das armatações próprias é impressionante, assim, né? De ver, e eu fiquei muito feliz, né? Até fiquei emocionada quando você contou a trajetória de vocês, o quanto que os leilões transformou a vida da família, né? Sim. Sua esposa, enfim, né? Eu como advogada, como mulher, enfim, eu senti dores como ela também na carreira. Eu acho que muita gente que está aqui assistindo a live também tem, independente de gênero, né? Porque Uhum. estresse de carreira, enfim, profissões.
puxar tapete, várias coisas que acontecem na nossa vida, no dia a dia, acabam trazendo a gente para abrir perspectivas. E o fato da gente ter, né, um marido, um sócio que é parceiro, sócio de vida, né? Porque quando a gente casa é um sócio de vida. Se a gente não tem essa mentalidade, a gente casou errado, né? Porque, de fato, a gente escolheu alguém para estar com a gente, e a gente precisa desse apoio. Então, você pode proporcionar para sua esposa a tranquilidade dela tomar a decisão de fazer o que é melhor para nossa família, o que é melhor para você neste momento agora, né? Sim. Então, eu acho que isso que os leilões proporcionou para você, para vocês, né, para a família, é espetacular. Isso só falando de arrematações próprias já traria uma segurança para você, porque você tem sua fonte de renda ali no seu dia a dia, enfim, se é servidor público, tá ali garantido o seu trabalho, o seu salário, você vai continuar trabalhando, fazendo as coisas, mas você viu na assessoria uma possibilidade de, inclusive, você aumentar, porque você não vai deixar de fazer arrematações próprias, né? Você vai aumentar a receita. Então, você e a Alessandra fizeram uma parceria dentro da Cúpula. Para quem está assistindo aqui a live que não conhece nosso ecossistema de assessores, só para vocês entenderem, tá? Aqui no programa de formação de assessores, como é que funciona o programa de formação de assessores? A gente tem os nossos assessores, que são os mentorados que entram no programa, eles identificam oportunidades, eles fazem análise financeira e jurídica, eles chamam os tubarões da cúpula, que são os tubarões assessores, que estão lá na cúpula dos tubarões, para que eles trabalhem junto com ele a oportunidade. Então, o que o Vinícius está falando, né? Ele vai lá e analisa, ele faz o peso da responsabilidade que ele está falando é exatamente esse. Os assessores trazem as oportunidades, eles analisam a oportunidade, validam essa oportunidade para poder apresentar para um cliente, né? Um cliente nosso, que a gente entrega pro tubarão da cúpula, que aí ele faz essa validação da oportunidade, apresenta e participa do leilão e toca o pós-arrematação, a assessoria como um todo, até o limite de onde foi contratado, se é a tradicional, se é a caixa forte, enfim, né? Isso é maravilhoso. Isso que o Vini falou que mudou a cabeça dele, quando ele entrou, foi na Mansão dos Tubarões, que era um evento que tem dentro do programa dos Tubarões, que vai voltar agora a ter os eventos presenciais, que ele teve um contato com o Jason, que o Jason também foi ele que me apresentou a modalidade de caixa forte, só quando ele apresentou pra gente lá na Mansão dos Tubarões, foi muito legal, porque ele apresentou o modelo financiado, e para ele só fazia sentido fazer caixa forte no financiado. E eu lembro que eu bati num papo com ele, eu falei, não, mas eu tô fazendo caixa forte no avista. Ele, mas quem é que tá aceitando no avista? Eu falei, várias pessoas, chove gente querendo no avista. É o que eu falo sempre. Se a operação for boa, né, Marcela? Não vai ser difícil você achar gente interessada, entendeu? Então, ainda mais aqui agora, né, falando especificamente, dentro do ecossistema, eu acho que o programa de assessoria resolveu essa dor, né? Porque para qualquer um que, por exemplo, eu lá no passado, sabia arrematar tal, mas fica naquela, eu vou falar com os meus amigos, vou falar com um parente tal, como eu vou falar? Como eu vou ter essa abordagem? Eu vou ter que convencer a pessoa que o leilão é algo bom, que é algo rentável. Então, o programa de assessoria, né, que você estruturou junto com o pessoal da Smart, resolveu essa dor, que eu acho que é uma das maiores dores, que é você ter já o lead, né, ter o cliente. É o bem mais valioso de qualquer empresa, é a base de dados de clientes, né, as pessoas roubam, né, base de dados, compram, vendem, então resolveu uma dor muito grande, eu acho que existia para quem queria fazer assessoria, né? Exatamente. E o Charley Nadur tá falando, boa noite, eu quero me tornar um assessor e também me tornar um dos tubarões. Ó, Charley, você tá no melhor, na live que vai te ajudar a fazer essa tomada de decisão, tá? O Vinícius vai te mostrar os resultados que ele teve, não só como tubarão, porque esse é um caminho que a gente fala muito aqui dentro da programa de formação de assessores. A gente trabalha com assessoria, a gente não vai deixar de fazer arrematação própria, a gente trabalha para ter receita, para gerar dinheiro, mas também onde está o grosso das operações? É também fazer nossas arrematações próprias. Se você quer crescer patrimônio e ter liberdade e independência, o caminho natural é esse, é você querer escalar com o seu capital as operações e leilões de imóveis. Então você vai continuar fazendo as duas coisas, que é o que o Vinícius está trazendo aqui o Mindset. Ele fez arrematações próprias, teve faturamento de 2 milhões ali com arrematações de capital próprio, e agora esse ano, em 2026, ele está arrebentando em assessoria, que ele vai conciliar as receitas, não só, ele não vai deixar de fazer as arrematações próprias, é que tem ciclos, né? Então tem operações que ele já está vendendo, tem operações que ele acabou de pegar, o imóvel, enfim, é cíclico as operações das arrematações próprias, assim como da assessoria. Então ele concilia as atividades, além da formação dele, da profissão que ele tem atualmente. Então vamos voltar para a assessoria para você falar um pouquinho aqui para a galera que está ouvindo. Então o Vini falou que quando ele entrou para a cúpula, ele já tinha feito algumas assessorias com pessoas conhecidas, era pouquinha coisa. Sim. E ele estava tomando a decisão foi para a cúpula e falou, bom, agora vai resolver uma dor minha, porque às vezes eu encontrava oportunidades, eu não tinha cliente, e aqui a gente resolve todo esse problema, né?
E aí conta pra galera como é que foi pra você, porque o E trabalho... acho que são dois problemas, né, Marcela? Não só de não ter o cliente, mas você ter a validação de um ecossistema que já está pronto e Sim, que automaticamente te valida, né? Você tem essa validação dentro do ecossistema da assessoria que vocês proporcionaram, né, para os assessores. Eu acho que é um combo assim que é imbatível. E aí essa questão de resolver o problema, por exemplo, de quem faz a arrematação própria, porque conforme isso vai acontecendo e o ciclo que você está, você lida com um fluxo de caixa muito variável. Então, por exemplo, exato. eu estava num ciclo ali que eu tinha muito imóvel para vender e não estava entrando dinheiro. Como arrematante com capital próprio, você enfrenta, às vezes, momentos de fluxo de caixa que não está entrando receita, né? E aí, bem na época que a minha esposa saiu do escritório, então ela era sócia do escritório grande, tinha uma renda relativamente alta, né? É, Uhum. somando as duas rendas, né, a gente tinha o nosso custo de Padrão de vida, vida. padrão de vida, exatamente. E aí, coincidentemente, ela saiu no final do ano, finalzinho do ano ali, saiu na nossa primeira arrematação, minha e da Alessandra junto ali no ecossistema. E aí foi acho que 19 de dezembro, se não me engano, até finalzinho de fevereiro, foi minha última, foram 12 arrematações. Só para o pessoal ter ideia, em valor, eu estava pegando aqui numa planilha, é, se eu verificar o valor de comissão total nessas 12 E, operações, né, são R$ 450 mil. nossa senhora, espetacular, olha isso, fantástico. Aí, óbvio, tem a parte que fica com os assessores, né? Eu e a Alessandra, a maioria delas a gente dividiu. Então, para mim, isso vai dar. Tem duas caixas fortes no meio, né? Que vai entrar no final, mas em torno de R$ 130 mil. Então, em 2 meses. Então, eu falo assim: além de resolver o problema de como eu vou abordar os clientes, tudo veio bem na época que eu perdi a receita da minha esposa, entrou a receita da assessoria. Então, eu acho que para quem é arrematante mesmo, ou só está focado mesmo na assessoria como atividade principal, isso resolve um problema mesmo, porque na assessoria você começa a ter um fluxo mensal, se você conseguir escalar e fazer isso com volume, né? Exatamente. E isso que é a grande graça, né, da assessoria, porque na assessoria a gente vende nosso conhecimento. Você continua vendo oportunidades, você está aí no dia a dia. Como é que você maximiza esses resultados? Estando num ecossistema que vai te possibilitar você ter isso. E facilita Exato. a trilha, né? Vinícius, como você estava falando, quando você caiu aqui na live, eu comentei com o pessoal, que é uma dor muito real, né? Todo mundo que trabalha no Uhum. mercado de assessoria passa por isso, porque dificilmente você vai conseguir encontrar cliente para todas as oportunidades que você fizer, né? Sim. Que você encontrar, e até assim, por custo de operação, eu não estou nem falando de clientes multimilionários, tá? Tem gente que acha que assim, a gente só faz assessoria de imóvel milionário. Pelo contrário, gente, eu gosto de imóvel de médio padrão, tá? Custo de operação gasta 400, 500 mil no máximo, e vai vender por 1 milhão. E nem só, né, Marcela? Não só de ticket, vamos dizer assim, de perfil de imóvel, mas perfil mesmo de operação, né? Tem algumas Exato, operações que tem um custo-benefício diferente, tem um time, um ciclo que vai ser maior, uma reforma maior. Então, na tua roda de amigos, né, nas pessoas com quem você convive, é muito difícil você tentar casar isso. Ah, essa aqui é uma operação legal pro fulano lá que eu conheço. Não tem como. exato. Muito difícil você encaixar. Normalmente a pessoa que não é de dentro do ecossistema, ela está buscando algo e aí ela quer que você procure um imóvel que encaixe no que ela busca. E isso é muito difícil de acontecer dentro da assessoria. Então, quando a gente inverte essa lógica, né, e traz o controle para nós, né, dentro do ecossistema, é muito melhor, porque dentro do lead bank que vocês trazem, né, que a gente trabalha, ali eu vou ter pessoas que eu vou poder encaixar dentro da oportunidade que a gente garimpou, né, que os assessores acharam. E esse é o Então, grande diferencial, porque assim, a gente tem cliente para todos os perfis de imóveis e todo o perfil de bolso. Então a gente consegue conciliar a oportunidade específica para aquele cliente. Então fica muito mais fácil da gente trabalhar as oportunidades e não perder oportunidades. Eu acho que essa é a grande dificuldade. E para a gente conseguir escalar em assessoria, eu acho que você já trouxe assim, para mim um insight real, né? É trabalhar com parceiros potenciais. Então, no caso, você se associou com a Alessandra, por isso que vocês conseguiram escalar, porque provavelmente vocês dividem, cada um vai para uma tarefa, né? Então, um está olhando sim. a precificação de um imóvel, outro está conferindo a jurídica do outro, e aí vocês vão se dividindo para você conseguir escalar, porque fazer tudo sozinho é possível. Mas por que não fazer com outras pessoas que você divide trabalho, divide a comissão? Porque muita gente esquece do ganha-ganha, né? E eu acho que esse ganho de ter parceiros em potenciais ajuda inclusive a gente. Pô, você vai tirar uma férias com a sua família, vai ficar 2, 3 dias viajando, uma semana, 15 dias viajando. Você tem um parceiro, um sócio em potencial, ele assume aqueles 15 dias que você está viajando e você vai deliberando uma coisa ou outra. Mas o seu resultado, assim, para mim,
foi espetacular, porque vocês conseguiram, né? Em 2 meses, 12 assessorias, né, mais de R$ 400 mil, dá mais de R$ 40 mil, mais ou menos, por arrematação. É uma média mais ou menos, Sim. porque tem imóveis aí de assessoria tradicional e caixa forte, né? Então, por isso, assim, maximiza o resultado, porque às vezes, numa assessoria caixa forte, vai conseguir muito mais, 40, 50 mil a mais do que você conseguiria de resultado na operação a título de comissão do que uma tradicional, né? Então, a Sim. gente tem resultados muito importantes, e vocês fizeram assessorias brilhantes, né? Conta um dos causos aí da assessoria que você fez, contando como é que foi o racional. Acho que tem algumas bem interessantes que você fez. Só voltando um pouquinho essa questão de você fazer parceiros, né, de forma produtiva, né, e até estratégica, eu falo, eu vou ser eternamente grato pela Alessandra, né, porque ela resolveu uma dor minha, né, porque como eu tenho que conciliar o meu trabalho na justiça, eu tenho 2 filhas pequenas, a Alessandra é um rolo compressor, né, ela é um motorzinho, então eu Ela falava, é. vai lá, Ali, vai fazendo, e eu ia ficando mais no backup ali, fazer análise jurídica sempre que ela precisava, porque daí é algo que para mim é muito simples, né, muito fácil. E ela, se não fosse por ela, eu não teria esses resultados, né? Tanto que, assim, basicamente o que eu tenho de resultado, ela tem também, porque a gente trabalhou junto nessas operações. Aí, depois ela também pegou algumas outras, já tinha pegado antes, porque tem esse detalhe, né? A Alessandra, eu acho que ajudou muito pra mim como parceira, porque ela já vinha de dentro do ecossistema, né, Marcela? Ela era uma Exatamente. assessora, né? Isso que eu ia Então falar ali, para você, comentar, porque a Alessandra, hoje ela está na cúpula dos tubarões, né? Ela também ela é assessora eu acho tubarão. que ela tá assistindo aí, depois ela pode até falar um Complementar, porque comentário aí. foi bem legal, porque a Lê, ela entrou como mentorada, ela entrou na formação de assessores na turma 1, e ela fez todo o curso, enfim, a gente foi trabalhando várias coisas em site de assessoria, como é que fazia. Ela fez algumas arrematações como assessora, e hoje ela está lá na cúpula dos tubarões, então ela tem o mindset dos dois lados, né? Como é que se trabalha como assessora, então eu acho que isso foi bem legal, essa virada de chave, porque ela trouxe esse raciocínio, né? Então, o Vini conversa com o Vini e a Alessandra, eles marcam um call com os mentorados para dar insights, para explicar como é que eles têm que fazer as análises, por que eles estão descartando aquele imóvel, por que estão trabalhando potenciais parceiros, porque é assim que a gente constrói parcerias aqui no ecossistema Smart, né, de assessores. A gente vai criando potenciais parceiros para não fazer uma, duas, para fazer 30 no ano, né, para fazer muitas assessorias juntos, e quanto mais a gente concilia a forma como de trabalho, né, a formatação, o programa de trabalho, o processo de trabalho, otimiza o trabalho de todo mundo. Então, chega um cara de que eu montei para o Vinícius, que eu já sei como é que ele gosta de trabalhar, ele e a Alessandra, já chega redondinho do jeito que eles querem, com as informações que eles precisam, que eles entendem que são relevantes para as operações, para apresentar para o cliente, para fazer esse custo-benefício que o Vini falou da operação. Muda o jogo, né, Vini? Muda o jogo total, né? Muda. E eu acho que você ter esse conhecimento do organizacional de todo o processo de ponta a ponta ajuda muito, né? Porque a Alessandra tinha esse conhecimento como mentorada, né? Então eu acho que ela soube ter muita empatia para os mentorados, né? Porque ela sabia como era estar do lado deles, né? O lado de lá, e às vezes o tubarão da cúpula invalidar um pouco, talvez, o trabalho que foi feito. Então, a gente sempre teve esse cuidado de orientar sempre, tentar dar feedback para melhorar, para dar atenção mesmo, sabe? Sim. Porque isso geraria mais resultado para eles e automaticamente ia gerar mais resultado para a gente, né, no futuro. E do outro lado também, eu já tinha participado, né, como investidor, né, de Exato. 2 imóveis. Então, a gente meio que fechou, assim, eu estava do outro lado também, então eu conseguia ver um pouquinho como que o investidor se sentia quando alguém estava trazendo uma oportunidade de assessoria. Eu peguei um imóvel que o Rubens trouxe para mim, né, o Rubens e o Ronaldo. Teve um outro que eu tentei pegar com o Marcos também, como assessor, eu acho que era com o Rubens. Então, eu acho que essa experiência de estar em todos os lados e entender o fluxo de trabalho de uma forma global ajudou muito nesses resultados, né? Para que a gente tivesse esses números tão rápidos e expressivos, assim, né? Exato. E assim, vocês entenderam as dores de todos os pontos, porque assim, a gente Uhum. não é só o assessor, não é só a cúpula, não é só o investidor, é o triângulo, é a triangulação de todo mundo. Por isso que o nosso ecossistema está voando, né? E a gente está tendo resultados impressionantes. É justamente por isso que a gente, automaticamente, quando a gente percebe a dor, algum ponto, alguma coisa que a gente precisa corrigir, a gente já recebe o feedback e a gente já vai Uhum. trabalhar para melhorar. Porque é isso que a gente está fazendo, tá todo mundo trabalhando em prol de resultados. E Isso, resultados coletivos, né? O ganha-ganha do investidor e dos exatamente. assessores. É somar para multiplicar, né, Marcela? Sempre é mentalidade de abundância. Porque
acho que até como tubarão isso foi muito estimulado na gente, né? O pessoal que fala, eu arrematava sozinho e tudo e tal. Aí você vê que quando você soma a tua força de trabalho com pessoas com habilidades complementares, com potencial financeiro mesmo, você potencializa o teu resultado, né? E você consegue escalar, porque sozinho, talvez os números que eu conquistei nas minhas arrematações próprias e talvez agora também como assessoria, eu não sei nem se eu teria metade do que eu atingi, né? Porque são várias cabeças pensando, né, Marcela? Mesmo ali os assessores, eu vejo quando eles trabalham juntos, isso aí, se você pega 3 pessoas trabalhando, você não está triplicando a força de trabalho, porque cada um deles está atuando às vezes em 3, 4 frentes diferentes, então você está multiplicando por 12, por 15 o potencial Exato. de garimpagem, de validação, de conversa com o corretor, de tudo, né? Montagem de card, né? Então, são etapas que vão cada vez mais agregando e fazendo com que o resultado venha, né? Como Ô, Vini, consequência. posso pedir um spoiler seu? Quando você e a Hum. Alessandra conversam com os assessores, né, para dar feedback de como eles encontrarem melhores oportunidades, o que vocês recomendam para eles? Agora eu fiquei curiosa. Eu sou uma assessora que estou indicando um card É. para vocês, e assim, é um carne de vaca que você sabe que vai ter. O que você me chamaria para conversar? O que vocês falariam? Aqui a galera da live quer saber. Então, isso acontece bastante, né? A gente tem muitos imóveis que vêm que a gente meio que de cara, como arrematante mesmo, a gente já olha aquilo ali e fala, putz, isso aqui tem pouca chance. A primeira coisa que eu falo, às vezes tem muito imóvel que vem com um valor muito alto, né? Então eu falo assim, os nossos leads, a maioria deles, pelo menos o que a gente estava conseguindo, é um potencial ali até 100, 150 mil, talvez 200. Então, imóvel muito grande, às vezes eu vou ter que compor com muita gente. E aí, para você compor os interesses de muita gente, mesmo até em relação à lucratividade que o pessoal projeta, né? Tem Sim. pessoa que chegou na reunião e falou para mim, não, imóvel de menos de 40% final não rola. E eu tinha com o investidor lá que para ele 25% estava bom. E aí fica tumultuado o negócio, né? Então, Sim. eu acho que quando você consegue pensar em imóveis de médio padrão, que você falou que é o que você gosta, e na minha carteira, acho que 70% dos meus imóveis estão ali entre 300 e 600, 700 mil também. É um imóvel que é mais fácil da gente, primeiro, montar, né, a composição entre os investidores, e segundo, são imóveis que você tem mais potencial também de olhar aquilo que as pessoas não estão olhando, né? Porque se eu olho um imóvel que é um pop ali, às vezes eu fico muito limitado no que aquele imóvel pode atingir de valor. E o imóvel de alto padrão também às vezes tem uma limitação, porque é o que o Renan Sim. sempre fala, às vezes não é preço, às vezes você tem que ter uma qualidade muito grande para se diferenciar dentro do mercado do alto padrão. Então o médio padrão, especialmente casa de rua, que eu estou olhando aqui a minha planilha, acho que foi 90% das arrematações, você consegue às vezes olhar aquele patinho feio, aquela fachada estranha e já visualizar o que aquele imóvel pode se tornar, né? E aí você consegue extrair um lucro que a maioria das pessoas não está olhando, né? E aí você foge um pouco dessa carne de vaca, né? É o Sim. que eu sinto na minha experiência, né? Com as minhas arrematações próprias e também já dentro da assessoria. Teve imóvel que a gente pegou, um que foi em Feira de Santana, acho que estava olhando aqui, acho que foi eu, a Alessandra e a Denise, se não me engano. Deixa eu olhar aqui na minha planilha. Acho que foi. A Denise e a Camila tava junto também. A Alessandra, a Denise e a Camila. Que a gente tinha certeza que ia ser um carne de vaca ali, porque Ah, o móvel tinha uma metragem boa, assim, uma fachada até que relativamente arrumada, assim, pelo que a gente viu. E tinha alguns detalhezinhos ali na operação que fizeram com que fosse uma arrematação com lance único. Então, assim, que às vezes. detalhezinhos eram esses? Conta aqui pra galera. Que, na operação, ele era difícil a precificação, era isso? Era uma casa de rua essa daí de Feira de Era uma, Santana, era né? uma casa de rua, era um pouco difícil a precificação, o bairro não era tão bem localizado lá na cidade, então não estava numa zona muito atrativa, mas a Alessandra fez muita diligência, acho que a Camila também na época conseguiu ver casa do outro lado da rua que estava à venda, falou com o corretor, viu terreno em volta, então todas as análises que a gente foi fazendo, eu acho que saiu da vala comum de qualquer arrematante ou investidor que estava olhando aquele imóvel, entendeu? Então eu acho que a gente teve muito mais subsídios para ter segurança no valor de venda. E aí, quando você tem mais segurança, você pode ir mais a fundo. Mais além. A gente poderia ter ido mais além, mas eu acho que o negócio estava tão desenhadinho. Eu não sei, a gente ainda vai tomar posse do imóvel, né? Estamos na fase de registro ainda. é, que eu acho que a maioria das pessoas se assustou um pouquinho, sabe? Com o tamanho da obra também, era uma casa grande. Então a reforma
conforme a casa estivesse, ela poderia ser um pouquinho mais trabalhosa. Mas a gente, quando trabalha com dinheiro de terceiro, né, Marcela, isso algo que eu acho que é um valor inegociável, a gente é muito mais conservador do que a gente seria numa arrematação própria, né? Eu Não, falo, com tem muito certeza. imóvel que vem ali que eu falo, ó, dá pra ir um pouco mais. Esses dias eu e o Marco, a gente tava trabalhando junto no imóvel também, e aí as meninas trouxeram, acho que foi a Rosana, a Cris e a Kátia, trouxeram o imóvel lá. Aí no planilhamento delas, acho que dava 600 e poucos mil. Daí na calculadora tava 550. Daí a gente chamou elas para uma reunião para entender, viu? Por que vocês colocaram tão abaixo? Porque na planilha de vocês estava mais alto, né? No conversa com o corretor, não tinha nenhum imóvel lá naquela região à venda por menos 650. Aí elas explicaram que em outras arrematações delas, as reformas estavam sendo um pouco mais caras. Então elas preferiram ter um pouco mais de margem de segurança. Então é o que a gente sempre fala. Eu jamais vou arrematar, né, para o investidor um imóvel que eu não arremataria. Mas tem muita Exato. coisa que o investidor não arremata que eu arremataria. Eu Não, assumiria quando bem mais envolve risco, isso. né? Quando envolve isso. A própria casa que vocês arremataram foi em Blumenau, né? Uma casa com questões Uhum. jurídicas ali. Foi um leilão judicial que você figurou como investidor, mas você era um Sim. investidor que você sabia, você estava tomando um risco considerável. E foi até engraçado que essa casa que o Vini atuou como investidor, né? Que o Rubens que chamou ele, durante a nossa garimpagem, que a gente faz garimpagem coletiva, passou no nosso funil e eu falei, gente, para arrematar isso aqui a pessoa tem que saber o que está fazendo. Não dá para colocar para qualquer investidor, isso aqui não é. Uhum. E aí, durante a live, entrou um lance. Eu falei, como assim, gente? A gente estudando este imóvel. E depois eu vim saber que quem arrematou foi dentro do ecossistema de assessores aqui, nossa. Depois tinha que falar, ó, foi graças a nós aqui, graças a Exato. Marcela, porque um tubarão da cúpula, né, o Rubens, falou, ó, isso aqui é um imóvel que eu não posso levar para um investidor comum, né? Eu acho que isso aqui só tubarão vai arrematar. Aí ele me chamou, né, chamou a Audrey, a gente compôs um time lá. Era a época que eu não estava na cúpula ainda, né? Então ainda estava para receber essas oportunidades. Eu falei, cara, tem muita margem aqui, vamos para cima, né? Esse é um caso que talvez é para comentar, né? Que você perguntou um caso específico, legal, né, Marcela? Esse caso a gente pode comentar. Era um processo judicial, execução contra uma empresa, e aí eu lembro que a penhora era sobre 50% estava no nome da empresa e os outros 50% no nome de um dos sócios, que eram vários irmãos, assim. E aí estava muito confuso ali no processo, porque foi mandado a determinação do juiz, acho que era a penhora sobre 50%. Isso. Aí o edital do leilão falava que era 100% do imóvel, mas eu li o processo, né? A gente olhou ali tudo e falou, ué, mas está penhorado 50%. E aí ficou nessa dúvida. Aí eu lembro que no dia, até um dia antes, o Ronaldo, né, que baita assessor aí dentro da comunidade, ele falou, vamos tirar essa dúvida? Aí, sem falar com a gente, o Ronaldo foi lá, ligou pro leiloeiro, e aí o leiloeiro foi lá e corrigiu a informação, colocando que era só 50%. Então, assim, quando colocava que era 100% do valor do imóvel, e o valor que estava lá no site era correspondente a 50%, estava muito atrativo, né? Só que tinha um risco jurídico gigantesco lá. E aí o Ronaldo falou com ele, o leiloeiro foi lá e alterou o site. Daí ele falou, pô, Ronaldo, você acabou tirando ali, era algo que ia afastar um monte de gente, agora tá muito redondinho ali. Mas mesmo assim, como tinha um risco jurídico, era muito indefinido ali se você ia arrematar 50% ou 100%, o que você falou, o investidor comum era um risco que ele não correria. Mas como a gente arremata em escala, né, Tubarão é um imóvel dentro da nossa esteira. Então, como tem um potencial de lucro ali, talvez eu acho que vai dar 150% de lucro aquele imóvel, né? Só para explicar para o pessoal lá, como inicialmente ali a avaliação estava sobre 50%, se não me engano, acho que era 360 mil que estava lá. Mas é um imóvel que vale 1.200.000. E aí a gente fez uma proposta nos autos, né, através do leiloeiro condicionada, colocando assim, ó, eu arremato, tem que ser parcelado para começar, né, leilão judicial, 25% de entrada e o resto em 30 vezes, e eu arremato com a condição que seja 100% do imóvel. E mais uma condição a gente colocou, e eu só vou pagar depois que o juiz homologar e tiver decorrido o prazo para impugnação da arrematação. E ele aceitou. E ele aceitou tudo. Quer dizer, aí o risco foi eliminado, né? E a gente até demorou um pouquinho, ele não estava querendo assinar o auto, demorou no final do ano. A gente conversou junto com o Rubens, com o Ronaldo lá, com os assessores. E a gente falou, ó, já vamos depositar o 25% da entrada para dar uma forcinha para o juiz assinar o auto.
E aí passou ali, acho que 1, 2 dias ele assinou o auto de arrematação, daí mandou intimar todo mundo. Rematação perfeita acabada, agora estamos esperando ali só dar o prazo para desocupar. Porque já passamos na frente lá e tá ocupado o imóvel, mas vai ser tranquilo. E essa arrematação, pra mim, ela é espetacular, porque eu lembro do dia eu fazendo a garimpagem com a galera e eu falando, gente, Uhum. eles avaliaram 50% do imóvel. Isso é raro de acontecer, né? É, tava bem É, errado. eles fizeram tudo certinho no processo. Aí tava lá 50%. Gente, isso aqui é uma bola dividida. Só tem dinheiro na mesa pra caraca. Mas assim, o leilão ia acontecer Uhum. lá, sei lá, 40 minutos, faltava 40 minutos. É. Quando eu vi, a gente estava conversando sobre especificação, porque a discussão nossa ali não era nem a questão jurídica. Aí quando eu bati o olho no 50% do edital, eu falei, gente, tá 50% do edital, mas no site tá falando que é 100%. Não Isso. vamos, era garimpagem a aula, era discussão de Sim. precificação, né? E assim, tinha muito dinheiro na mesa. Aí eu vi que deram um lance, e aí depois quando a gente foi, que falaram que arrematou e tal, eu falei, puta, que legal e tal, porque era um caso exatamente isso, né? Era Uhum. super complexo, porque é um caso que a gente precisa esmiuçar, se aprofundar. E o investidor nem sempre está preparado para isso. Mas, cara, que investidor, olha só, que investidor, ainda que não tenha o E tem peso de. algumas outras possíveis nulidades ali no processo, tá? Exato, Que a gente sempre também tem. assumiu. É, faltava intimação dos coproprietários, tinha algumas questões lá que agora a gente ainda já pediu para o juiz, está tentando resolver para evitar. E ainda está no prazo lá que a gente, ó, não precisamos pagar, porque enquanto não Exato. resolver, acho que a gente colocou assim, e decorridos prazos para eventual recurso sobre a validade do leilão, tá? Então, a gente queria o trânsito em julgado, que nada mais ia ter risco ali, né? É óbvio, qualquer um pode vir amanhã ou depois e entrar com uma ação, mas a gente tentou se eximir ao máximo para ter o máximo de segurança ali na operação, né? Exatamente. E olha só que legal, o Vinícius já domina a operação, ele é arrematante e ele entrou nessa operação como investidor, porque ele não tinha garimpado esse imóvel. E ele Não. pagou a comissão tranquilo. Por quê? Alegre, alegre. Alegre. É, Pô, super feliz. 150% de lucro, até eu quero pagar, pô. É. Fala, me fala aí que eu pago 2 vezes se precisar. Pois é. É porque proporcionalmente assim o potencial do lucro ali, a gente arrematou por 360, vamos imaginar, é 36 mil. Mas é um imóvel que vai dar, sei lá, 700 mil de lucro. Então, assim, é um custo irrisório, assim, né? E se não fosse o ecossistema e os seus alunos, né, Marcela? Eu não teria arrematado e não teria essa Exato. possibilidade de lucro. Então, assim, eu falei, na época, cara, não vejo problema nenhum, eu pago com gosto. Me traz mais um parecido desse aí que eu vou arrematar. E é isso que a gente tenta proporcionar para os nossos investidores, né, Marcela? São oportunidades que eles não têm habilidade, eles não têm conhecimento, eles não sabem analisar os riscos envolvidos e a gente vai trazer essa segurança para os investidores, né? Exatamente. E esse conforto, né, a gente precisa trazer, porque assim, essa operação em si, a gente está falando, é um caso espetacular, um lucro expressivo, né? Em termos de ROI, nem se fala. 150% de ROI num judicial é espetacular. Só que o que eu acho que é importante da galera entender, né? Dentro do nosso ecossistema de assessores aqui, a gente tem os nossos investidores que nem todo mundo está apto a tomar esse tipo de risco, e principalmente, né, Vini, aguardar o término da operação. Porque aqui, Sim. o que aconteceu? Foi manobrado tudo, olha, a gente só vai pagar quando de fato tiver aprovação, homologação, decurso do prazo, enfim, tentando proteger o capital deles. Nem todo investidor toparia isso, porque se o juiz indeferisse e falasse ou você pega ou larga, teria que Sim. largar a operação. E aí, assim, é uma questão muito complexa para a gente trazer para o investidor. Mas, cara, nenhum assessor está despreparado para isso. Nosso programa aqui, né, Vini, é justamente a conciliação de arrematantes como o Vinícius, como outros tubarões da cúpula, né? Que a gente tem dezenas ali de pessoas altamente capacitadas e gabaritadas, e nossos assessores também são, né? Porque, assim, Uhum. é espetacular o que eles garimpam, as oportunidades que eles acham, o mindset e a evolução, né? Porque a galera, quando entrou no ecossistema no programa de formação de assessores, e como eles estão hoje, é gritante a diferença deles, o quanto eles evoluíram. E acho que é muito desse trabalho de parceria, né? Dessa troca Sim. rica que a gente tem, né? Que vocês proporcionam, que a cúpula trabalha muito pesado com eles ali. Mas assim, embora a gente faça, né, essa validação, o trabalho mesmo árduo que eu vejo do dia a dia e eu quero parabenizar, são dos seus alunos, né? Tem alguns aqui que até eu tô vendo na relação ali, o Maicon, né, que a gente já arrematou alguns imóveis juntos, né? A Denise, a Camila, o pessoal ali que trabalham os 4 juntos ali, né? O Paulo Costa, o Maurício, o Raul, e o Thiago. Cara, os Uhum. caras são espetaculares, assim. Então, assim, eu acho que dentro do ecossistema da assessoria tem muito arrematante top, profissional Tem. mesmo.
e o As cara tá meninas super trabalhando com poderosas, né? A assessoria. Rosana, a Cris, a A Kátia. Rosana, a Cris, a Kátia, vários, assim, então, fui nominando alguns aqui, né, peço perdão, né, se eu não falei todos com quem a gente já trabalhou, o Adão, né, pô, esses dias você fez a live com o Adão, né, o Adão é um cara espetacular, assim, uma educação, um jeito de tratar, né, Adão, um abraço aí, forte abraço pra você, o Fábio, né, que trabalhou com ele também ali em algumas operações que eles trouxeram, então, assim, eu acho que para o investidor isso traz uma segurança muito grande. Primeiro, de saber que você está bem assistido por pessoas que sabem verdadeiramente o que estão fazendo. Pessoas que arrematam, né? Todos eles, a maioria deles são arrematantes profissionais. Então não é. E para quem não é arrematante profissional, o ecossistema ele é tão rico que a pessoa ali, em curto espaço de tempo, vai ter segurança para trazer uma oportunidade boa, validada e aí chancelada pelos tubarões da cúpula, que são arrematantes profissionais e podem dar essa segurança, né? Então, Exato. essa junção de forças aí, Marcelo, eu acho que é imbatível. Por isso que a gente vê ali quase todo dia, né? Alguém postando ali que arrematou, né? O João, né? O João Figueiredo, meu mestre, mentor ali, pô, o cara, pra você ver, assim, se alguém como o João, que poderia estar arrematando sozinho muita coisa, tá ali focado e trabalhando muito com assessoria, é porque é um negócio que é muito rico, entendeu? É um ambiente de muita abundância. Então, Isso eu acho que é muito legal, né? Porque eu sempre conversava com a galera dos tubarões e eu fazendo assessoria, nossa, mas assessoria, você tá vendendo seu conhecimento para os outros. Eu falei, não, gente, dá muito dinheiro, esse negócio é bom. é bom, né? Né? Dá dinheiro. E assim, e não é só pra gente, o investidor também fica feliz porque gera resultado para ele e tal. E o João, eu conversei com Só ele. para ver aqui, ó, Marcelo, eu estava puxando ali mais ou menos, né, a expectativa, as operações que a gente arrematou, né, já com o custo da assessoria tradicional, né, então já pagando ali os 10%, ó, uma casa a gente arrematou aqui em Ponta Grossa, por baixo, sendo bem conservador, para o investidor vai dar 38%. Essa de Feira de Santana, sendo conservador, 43%. Olha, Aí o imóvel em Arapongas, 33%, Londrina 35%, Campo Grande 47%. Fora os de caixa forte, né, que vai dar valores muito expressivos também. Então, assim, para o investidor, aonde que ele vai ter essa rentabilidade? Com segurança. Porque ele está investido em tijolo, né, que a gente fala. O exato. imóvel não vai derreter, não é como um Bitcoin, uma ação de uma empresa que amanhã pede recuperação judicial e o valor despenca, né? Então, e além disso, o imóvel vai estar no nome dele, né? Então, assim, não tem quase risco para ele envolvido. Óbvio, risco Exato. zero não existe em nada, né? Mas, assim, a gente minimiza ao máximo esse risco para o investidor, né? E eu acho que é isso que você trouxe, né? Você mesmo que você e o Martão contestando as meninas, por que vocês colocaram um preço tão abaixo, né? Mostra o Uhum. conservadorismo e a responsabilidade que a gente tem nas operações com os investidores, Sim. porque eu acho que esse é o mindset que a gente coloca aqui dentro do nosso E, e, ecossistema, é- né? e é o que é legal dessa operação, Marcelo. A gente poderia falar, talvez eu e o Marton, como a gente arremata muito e tem muita experiência, fala, não, vocês estão erradas, né? Elas trouxeram o A racional dor delas, dela. por que elas mantiveram um valor mais baixo, a gente falou, não, tá certo, a gente estava pensando em jogar lá em cima. A gente só deu um ajustezinho, colocou um pouquinho para cima, reduziu um pouquinho o valor de reforma, mas a gente concordou com o racional delas. Manteve o conservadorismo ali na operação. Exato, Entendeu? que é exatamente isso, né, ô Vini, da gente conseguir ser conservador, porque esses resultados são super expressivos, né, para os investidores. Só Uhum, para a galera entender, a nossa promessa para o investidor é 20% de lucro na operação, para ele, uhum, né? Essa é a nossa promessa. O mínimo que a gente promete para o investidor é 20% de lucro. Só que se ele consegue resultados como esse que o Vini falou, não teve nenhum de 20%. É óbvio que a uhum. gente garante que é o mínimo, mas como a gente é sempre conservador, pode ser que dê até mais do que isso, de 38%, de 33%. Por quê? Vinte e Porque cinco para cima, né? É quase que certeza, porque a gente é conservador em muitos números ali, né? Se eu sou conservador em vários fatores que vão alterar o risco, qualquer fator ali positivo de surpresa, eu achei que a casa estava destruída, você entra lá dentro, tá boa, a reforma vai ser menor, achei que vendia por menos, vai vender por mais. Tudo vai potencializando o lucro pro investidor, né? E pra exato, gente também, né? exatamente. E eu acho que é isso que faz a diferença, né? Por isso que a gente acaba tendo mais resultados, porque a gente está acostumado a fazer essas operações, a gente faz com frequência essas operações com o nosso capital próprio, apresentando para cliente, a gente vai conseguindo fazer esse ajuste fino, né? É óbvio que Uhum, acho que essa clareza que você trouxe para o investidor não tem risco zero, né? Acho que isso a gente uhum, tem que trazer para o investidor. Essa questão do custo da operação, do valor de venda, é tudo uma projeção, é estimativa. A gente só vai saber exatamente quanto que é o custo total da operação e a venda desse imóvel lá no final. Quando de fato assinar a escritura lá de compra e venda ou o contrato de financiamento do nosso comprador do imóvel para poder bater o carimbo e falar, vendeu por tanto. Mas uhum. enquanto a gente faz a precificação e as análises,
a gente tem ferramentas, tem metodologias e processos. Por isso que as arrematações acontecem e os resultados acontecem. O Vini trouxe o faturamento dele, tanto quanto como arrematante profissional, né, com capital próprio, como também os resultados de assessoria dele como assessor. Por quê? Porque o trabalho ele acontece no dia a dia e segue processos, metodologias e os resultados acontecem, tanto no ambiente de abundância, com pessoas altamente capacitadas e principalmente, né, foi o que você falou, Vini, propósitos alinhados. Não tem ninguém dentro do ecossistema Smart, seja em qualquer das mentorias, seja lá no Guaracaxa, seja no Deseache, seja nos Tubarões, seja aqui na nossa formação de assessores, em qualquer ecossistema, dentro do ecossistema que você esteja, todo mundo tem a mesma mentalidade de abundância, de prosperidade, todo mundo caminha com o mesmo propósito. Por isso que esses resultados vêm, né? E por isso que daí o ecossistema é tão rico, né, Marcela? Porque eu falo assim, falei com o Fernando, é meio que acontece uma seleção natural. Se a pessoa não está alinhada com a mentalidade do ecossistema, né? Seja de assessoria, Guará, Tubarões, EZA, ela não vai se criar, entre aspas, dentro da comunidade, né? Não. É um passinho fora ali, o sistema meio que expurga, né? Então, Exatamente. naturalmente, as pessoas boas e elas vão se achando, né? As parcerias vão sendo construídas, né? Os assessores também vão vendo aquelas pessoas com quem eles gostam de trabalhar mais, né? Seja o Tubarão da Cúpula, os leads também. Fala assim, tem lead nosso que uma arrematação não deu certo. Mas no mesmo dia tinha outro leilão acontecendo. Falou, essa aqui não deu, vamos nessa? Vamos. Pá, arrematou. Porque daí você trabalhou tanto, você transmitiu confiança e a pessoa sentiu essa sintonia que ela confia em você. Né? Exato. E aí depois o resultado só vai validar isso, né? Isso que é muito bacana, né, Vini? Eu acho muito legal. A semana passada eu fiz live com o Raul, e o Raul falou exatamente isso que você falou, né, dos parceiros, porque o Raul, ele trabalha lá com o Paulo, com o Thiago, com o Maurício. Hoje eles estão num grupo forte, só eles trabalhando, mas eles começaram com várias outras pessoas juntos, que também foram importantes na construção do negócio dele, mas os 4 ficaram alinhados no propósito. Eu acho que é exatamente isso, assim, né? As coisas vão se renovando, vão andando, e a gente vai tendo os potenciais parceiros de quem a gente tem, vai ter gratidão com todas as pessoas com quem a gente teve as arrematações, fez assessoria, enfim, mas a gente vai criando novos potenciais parceiros para perdurar, porque para a gente poder continuar tendo os resultados que a gente está tendo, a gente tem que montar aquele nosso dream team, né? As pessoas de alta performance como a gente, com o mesmo propósito, com os mesmos objetivos, e isso pode mudar, né? Então, assim, esse ano meu propósito não vai ser escalar, conseguir mais assessorias, mais arrematações. Esse ano vai ser resolver a minha casa, aqui que tá com um monte de coisa, tem alguma operação travada na minha carteira pessoal, enfim, eu vou correr atrás disso. Beleza, seu sócio vai falar, vai lá, pega os primeiros 3, 4 meses, toca, só que depois você volta aqui. É isso que a gente tem que programar e se organizar. E o ecossistema possibilita isso, né? Da gente poder Eu acho que a formação de assessores no ecossistema, ela proporciona a metodologia para que você consiga, independente de você ter que resolver problema da casa, ter alguma coisa acontecendo e tal, você tem ali um instrumento para fazer isso com consistência, né? E de uma maneira que você consiga reproduzir para que isso gere um resultado recorrente, né? Porque fora do ecossistema, eu falo para você, Marcela, eu acho que não estaria fazendo assessoria. Estaria tentando focar de outro jeito, tentando pegar meus imóveis de arrematação própria e tentando convencer os sócios a vender mais rápido, entendeu? Fala, pessoal, vamos aí, eu tô precisando entrar dinheiro. E a assessoria vem e resolve essa dor, com certeza. Tanto para quem é arrematante ou para quem está buscando uma fonte de renda principal, está infeliz com o seu trabalho, né? Ou quer complementar a renda, eu falo, vem pro lado de cá, que o negócio é muito bom. Sou muito grato e estou muito feliz aqui na assessoria. É legal demais. Eu fiquei muito feliz de você aceitar fazer live aqui comigo, porque eu acho que você tem tanta experiência, seus resultados foram tão expressivos em tão curto prazo de tempo, né? Porque eu lembro quando você chegou na cúpula e a gente apresentou a assessoria, como é que funcionava e tal. De repente o Vini começou a fazer ali umas arrematações, uma atrás da outra, né, em assessoria. E é muito legal porque a gente vê essa evolução, porque assim, o conhecimento todo que ele teve das arrematações próprias contribuiu muito. Mas o mindset de assessoria, a gente só vira quando a gente está fazendo de fato, né? Então, assim, e você vai refinando, né, Marcela? Embora os resultados vão melhorando, mas com o tempo, quanto mais você faz, a prática vai levando à perfeição, né? Você vai aprimorando o processo. Exatamente. E é um trabalho, assim, maravilhoso que vocês fazem com os mentorados. Então, eu, como a mentora deles, eu quero agradecer imensamente o trabalho da cúpula. Então, você, em nome de todos da cúpula, você, Alessandra, João Henrique, Lili, Adriana, todos, Marton, não vou ficar falando o nome de todo mundo, porque todo mundo lá da cúpula trabalha pesado aqui com a assessoria. Então, o Vini está sendo elogiado por vocês, porque eu acho que é um trabalho bem legal que vocês fazem. E os assessores também, porque os assessores, assim, são muito empenhados, são muito dedicados, são muito abertos a ouvir
entre aspas, críticas para gerar aprendizado, para gerar resultados. E eles são muito empenhados. Tá? Assim, todo mundo que está se dedicando está tendo resultado, as coisas vão acontecendo. Às vezes a gente vai reajustando rota, vai fazendo alguma coisa para ajudar os resultados a acontecerem. Porque se não aconteceu ainda, vai acontecer. Porque tudo tem a hora certa, né? O momento certo de acontecer. E isso só é possível graças a pessoas como você, aqui dentro do nosso ecossistema, que proporcionam esses resultados para a galera. E principalmente a simplicidade com que você fala, a generosidade que você tem com todo mundo, né? De trocar ideias. E o Vini é super aberto para tudo, assim, sabe? Às vezes ele tá com dúvida de alguma coisa de uma operação, como é que ele conduz com o cliente alguma coisa. Ele me chama, a gente bate um papo e ele é tão tranquilo assim. Ah, mas será que tá certo eu falar assim? Porque ele é muito polido, né? E eu acho muito legal isso. Continue sendo essa pessoa brilhante que você é. Ah, obrigado, obrigado. É bondade sua, viu, Marcelo? Mas eu que agradeço, você, né, por ter me proporcionado estar nesse ecossistema. Agradeço você por ter entrado na minha vida, né, da minha família, da minha esposa, a gente ter se conhecido lá. Eu acho que aquele momento lá que a gente se conheceu lá no Experience de 24 foi muito legal, porque trouxe essa validação para que a minha esposa pudesse validar o que eu estava buscando, né? E sem saber que no futuro aquilo ia reverter para ela, né? Então hoje ela está colhendo os frutos. Eu falo que pergunta o que ela faz agora, eu falo que ela é esposa troféu, e dela só dá risada, né? Eu falo, é o sonho da mulher, né? E agradecer todos vocês mesmo, né? Pedro, Renan, Pierre, Fernando, Guará, todo mundo que está fazendo parte desse ecossistema e está proporcionando mudança de vida para tanta gente, assim, sabe? Eu sou testemunha viva disso, sou prova. O que eu puder, eu vou defender com unhas e dentes. Ninguém fala mal de ninguém da Smart na minha frente, que eu vou brigar mesmo, né? E é isso. Obrigado. Obrigada a você. Você já vai me fazer chorar. Ainda bem que você parou de falar, porque senão você ia fazer eu chorar, você continuar falando. Não, eu só parei porque eu vi que tava ali ficando um pouquinho com brilho no Um teu olho. cisco. Um cisquinho. Daí eu olhei o horário aqui no celular e falei, não, vou parar então. Mas muito obrigada, viu, Vini? Muito obrigada pela sua generosidade, pelo trabalho. Parabéns pelos seus resultados. E vamos continuar para cima, que tem muita coisa ainda pra gente fazer, muitas assessorias para você fazer. E daqui a pouco sua esposa vai estar aqui com a gente, porque eu sei que ela tá curtindo a vida de esposa troféu, mas para descansar um pouquinho, que ela merece. Daqui a pouco ela volta, porque ela é um furacão. Ela tem no íntimo lá, tem uma tubarina lá, né? Que quer gritar ali, né? Tem total. Eu me vejo nela. Então, assim, ela não vai ficar muito tempo nessa posição de esposa troféu. Deixa ela curtir um pouquinho. Ela tá assistindo, ela deve estar dando risada lá. Manda um beijo pra ela e para suas crianças. Muito obrigada, viu? Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau, pessoal. Obrigado, Marcelo. Até mais.